Aos 12 anos de idade, eu fui atropelado por um motorista bêbado enquanto eu andava de bicicleta. Minha vida nunca mais foi a mesma depois daquilo. Hoje eu tenho certeza que eu sei quem é Deus. Eu vi Ele. No dia desse meu acidente, eu rachei a minha cabeça e eu quebrei quase todos os ossos do meu corpo. Durante 4 dias eu flutuava entre a vida e a morte. Os pais chegaram a se despedir de mim e até escolheram a música do meu funeral. Eles seguraram minha mão e me pediram desculpa por todas as discussões bobas que a gente já teve. Mas eu já não tava mais ali, eu tava em outro lugar. Eu tava em transição. Eu realmente estava conectado à sala do hospital apenas por um pequeno fio que ameaçava se romper a cada minuto que passava. Eu podia ouvir vozes, mas apenas muito fracas, muito baixas. E mesmo assim elas não me traziam nenhum conforto, pois essas vozes não existiam no local onde eu realmente estava. Era incrivelmente escuro aquele lugar de transição, e era tão frio que você podia sentir o gelo na medula dos seus ossos. Eu não consigo lembrar exatamente como era, aquele lugar estranhamente vazio. As minhas memórias iam desvanecendo e sumindo. Eu me sentia como uma massa informe, úmida, gotejante. Eu não era nada. Não havia esquerda ou direita, nem para cima ou para baixo. Eu flutuava como uma pipa no vento. Era segurado apenas por um fio, aquele fio que eu falei. Parecia que eu estava lá por anos. O tempo simplesmente se esticava lá. Eventualmente as vozes da minha família se transformavam em nada. E tudo que eu poderia ouvir era o surdo e ensurdecedor silêncio. Foi então que eu ouvi. Roxamaru, ele disse repetidamente. A sua voz era reconfortante e consistente. Eu consigo transcrever a frase aqui com precisão, embora para meus ouvidos jovens e inexperientes soasse como um amontoado de vogais desordenadas. Foi somente na minha vida adulta que eu descobri que a voz que ele usou para falar comigo era o acádio antigo. Traduzido, aquilo significava: meu filho está perdido. Então, eu acordei. Os meus olhos piscaram com as luzes brilhantes do hospital e as lágrimas da minha mãe formaram uma poça em meu rosto. Eu não consigo me lembrar muito do que aconteceu depois, mas a minha mãe disse que eu continuava repetindo: ele é real, repetidamente. E é por isso que eu sei que existe um Deus. Ele falou comigo. Eu caminhei no seu reino, então eu voltei. Quase 8 anos depois daquilo, quando eu me sentei no primeiro dia do meu curso de estudos religiosos, eu era talvez o único naquela sala de aula que sabia com absoluta certeza que havia um Deus. Mas seria esse o Deus cristão? O islâmico? Talvez ninguém tenha entendido corretamente, mas ele existia, ele era real, eu tinha certeza, eu sabia disso. Eu passei 4 anos estudando religião e eu não aprendi nada mais importante do que o que eu descobri quando eu tinha 12 anos. Eu lembro bem do meu professor dizendo: eu tenho algumas preocupações com relação ao título da sua dissertação. Prova de que Deus é real? Bem, é impossível provar, na verdade. Não precisaríamos de fé se houvesse um ônus da prova, disse o meu professor enquanto analisava a minha pesquisa. Anedotas pessoais também não são um assunto suficiente para poder basear uma dissertação inteira. Eu tô comprometido com esse trabalho de pesquisa, professor. Eu tenho certeza que existe um Deus e eu queria muito ter essa oportunidade de poder deixar isso claro para todo mundo, eu falei. Até a próxima semana eu vou ter mais do que anedotas. Por favor, me dá só uma chance. Eu não sou do tipo que rejeita a inovação acadêmica. Se você deseja abordar esse tema, então eu não vou te impedir. Você é um aluno muito promissor. Só não quero que você desperdice o seu talento. Ele me falou, mas parecendo insatisfeito com aquilo. Eu saí do escritório do meu professor com uma tarefa aparentemente impossível. Por séculos e mais séculos, as pessoas têm buscado provas científicas de que existe uma força superior e até agora todo mundo falhou.
tudo que eu tinha era apenas minha própria experiência. E eu precisava de mais. Eu anotei no meu caderno as 2 características mais importantes de um Deus, como um quebra-cabeça que estava me intrigando. Ele está em todos os lugares e ele não pode ser visto. Eu estava deitado na minha cama e meu aluguel estudantil que estava sujo quando eu tive uma epifania. O mofo! Ele me seguiu durante toda a minha vida, em todos os quartos em que eu dormi. Ele se enrolava no canto do quarto, era uma massa feia e negra de tentáculos se estendendo. O mofo, ele me observava, ele me assombrava. Ele estava no ar que eu respirava. Ele era real. Ele repetia isso sem parar. Eu tô bem aqui. E eu tentava combater ele todos esses anos com água sanitária, afogando ele com produtos químicos. Mas o mofo, assim como cogumelos e outros fungos, ele viaja em esporos, invisíveis aos olhos humanos. E dizem que tem esporos fúngicos em cada inspiração de ar que a gente toma. Eles crescem apenas em algumas condições em que prosperam. Na umidade de uma casa deteriorada ou no solo aos pés de uma árvore que está ressecada. E isso faz todo sentido. Como que ele poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo? E com isso eu tinha um novo título para minha dissertação. Provando que Deus é real. É evidência micológica. O meu professor, ele ficou intrigado com isso, mas pelo menos ele ficou satisfeito por ter algo interessante para ler. Eu não era micologista, eu nunca tinha estudado sobre fungos antes disso. Mas eu me tornei ao final dos meus estudos, na verdade. Os fungos, eles não precisam de luz para poder crescer. Na verdade, tem fontes que sugerem que eles prosperam no escuro. E tudo que eles realmente precisam é de umidade. A transição em que eu flutuava quando criança era tão úmida e molhada. A cada nova pepita de conhecimento sobre fungos que aparecia, o quebra-cabeça que eu tinha tentado solucionar a minha vida inteira ficava cada vez mais claro. Tudo fazia sentido. Existem sugestões científicas críveis de que o consumo de cogumelos psicodélicos na verdade tem ajudado na evolução do homem até o Homo sapiens. Ele nos empurrou, até mesmo naquela época. Sem mencionar as inúmeras civilizações antigas que afirmavam comungar com deuses através da queima e do consumo de chás feitos a partir de vários fungos. Eu precisava de mais. Eu conseguia ver cada vez mais coincidências e anedotas que eram mais facilmente explicadas com isso. Armado com um pequeno bisturi e um pote de vidro, eu raspei um pouquinho do mofo que tinha na minha parede. Eu adicionei um pouco de água e fechei bem aquilo. Cultivar cogumelos é realmente bem simples, como na verdade todos os entusiastas recreativos de drogas e os micologistas sabem. É bem fácil mesmo. Eu dizia, me dê um sinal, por favor. Eu deixei ele crescer em cima da minha mesa e deixei ele fermentar. E foi o que aconteceu. Ele cresceu e cresceu até quase todo o pote estar preto. Na verdade eu não sabia qual era o meu plano para o meu pequeno experimento com um pote de vidro. Certamente eu não esperava o que aconteceu. Cara, isso tá podre, joga no lixo, disse meu colega de quarto, apontando para minha mesa um dia. E havia passado um tempo e eu percebi, eu quase tinha esquecido disso, desse experimento. Eu olhei pro pote e meu coração parou. O vidro estava quebrado. Haviam pequenos cacos de vidro que estavam misturados com um mofo que estava espesso, semelhante a um musgo que agora ele estava se espalhando por toda a minha mesa. E não estava assim de manhã. O pouco tempo que eu parei de prestar atenção naquilo, eu não sei o que realmente aconteceu. Talvez nas últimas horas que eu estava cochilando, aquilo cresceu de uma forma exponencial. E eu pensei, não, eu vou limpar isso com um pano, mas eu não podia. Aquilo era Deus, eu não podia limpar Deus. Então deixei ele lá, eu fui registrando tudo no meu caderno. Até que um dia, quando eu voltei das minhas aulas de manhã, eu vi algo perturbador. Ele tinha crescido para fora da mesa. Os tentáculos dele estavam se estendendo em direção ao ar, ao vazio. Se você olhasse com calma, parecia um pouco com uma mão, como se uma mão estivesse crescendo. Uma mão estranhamente deformada e disforme. Eu comecei a passar minhas noites na biblioteca porque aquilo me deixava muito perturbado. Então, uma manhã, ele desapareceu. O mofo simplesmente desapareceu.
como se ele nunca tivesse ali antes. Tem um lado animal em todo mundo, eu sei. Um lado que a gente não percebe até que ele seja acionado. Eu senti isso naquela hora. Eu senti uma sensação avassaladora de medo que se acumulava em mim. E o simples silêncio ali do meu quarto ecoava nos meus ouvidos como alarmes. Mas aquilo era Deus. E Deus tinha um plano. Eu fui pra cama naquela noite com aquela sensação ainda me perturbando. O sono, ele não veio fácil. Na verdade, ele não veio de jeito nenhum. Os meus olhos estavam estreitados pelo cansaço. O meu quarto completamente escuro, exceto pela pequena luz da tela do meu celular. Até que naquela escuridão eu vi algo que a princípio eu pensei que era a silhueta de um casaco, talvez. Eu fiquei olhando fixamente para aquilo, tentando reconhecer qualquer familiaridade na sua forma. Eu olhei por horas, que pareciam uma eternidade. Eu sentia como se estivesse sendo observado, como se eu não estivesse sozinho. Então aconteceu. Apenas o mais leve dos movimentos. O meu dedo dançava sobre o botão da lanterna do meu celular. Mas tinha um conforto em não ver aquilo naquela penumbra. Ainda havia a chance de ser o meu casaco, talvez, ou só uma sombra estranha. Sionos excitat, sic face alteram. Aquela forma que eu vi falou. Uma voz inumana que me encheu de um medo absurdo. Isso não era o que eu sentia quando era criança. A voz de Deus era reconfortante. Não era assim. Eu acendi a luz. E todos os filmes de terror que eu tinha assistido me diziam que quando se acende a luz, as coisas terríveis simplesmente desaparecem. Mas é uma mentira. É um velho clichê. Iluminado pela luz da lanterna, ele estava lá de pé, sobre as patas traseiras, aquela massa negra e terrível de mofo. Ele olhou para mim, mesmo sem ter olhos, apenas buracos vazios. Ele inclinou a cabeça, como um cachorro tentando compreender que os sacos de petiscos dele tinham acabado. Ele deu alguns passos na minha direção, como se tivesse acabado de aprender a andar, e falou novamente: Si onus exita, sic face alteram. Ele disse de novo, e com movimentos estranhos ele deslizou para fora da minha porta. Eu ouvi o barulho dele descendo as escadas, e a cada passo dele eu ouvia aquele barulho horrível. E eu sabia as palavras dessa vez. A minha escola de gramática tinha um departamento de latim que era bem impressionante, e eu já era fluente. Se um existe, então o outro também existe. Foi isso que ele disse. É uma simples frase que me assombra até hoje. Eu anotei tudo. Eu entreguei minha dissertação com um peso pesado nos ombros. E o meu professor, ele me ofereceu um lugar em seu programa de doutorado. Mas eu recusei, e ele se despediu de mim com um olhar estranho brilhando em seus olhos. Ele não acreditava em mim, mas acreditava pelo menos que eu acreditava naquilo. E isso é fé pra você. Ele tá lá fora em algum lugar, o outro. E ao procurar por Deus, eu libertei ele. E agora ele caminha com aquelas pernas instáveis. Talvez ele seja aquela pilha de roupas estranhamente moldadas no canto escuro do seu quarto. Ou talvez a sombra estranha que se move um pouco fora da sintonia com a sua. Talvez ele seja todas essas coisas e nada ao mesmo tempo. Se um existe, então o outro também existe. É sobre esse equilíbrio incerto que nosso mundo é construído. Eu só queria muito ter conhecido apenas um deles. Fala pessoal, o que é que vocês acharam do conto de hoje? Gostaram? Coloca pra mim nos comentários o que é que vocês acharam. E se vocês têm alguma sugestão, alguma ideia de histórias que eu posso contar em próximos vídeos, tá bom? Se você tiver gostado mesmo desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para poder receber nossos próximos envios, tá bom? E se você quiser outro conto muito legal quanto esse daqui, clica no quadradinho que tá aparecendo aqui na sua tela agora que você vai ser levado para outro vídeo aqui do canal. Eu te vejo no próximo vídeo.